Homem Algum é uma Ilha, por Thomas Merton. Tradução de Dom Timóteo Amoroso Anastácio, da Ordem de São Bento, 22ª edição, Editora Petra, canal Le Conde. Terceiro, consciência, liberdade e oração. Considerar pessoas, acontecimentos e situações exclusivamente em relação a mim próprio é o mesmo que viver no limiar do inferno. O egoísmo é condenado à frustração, centralizado como é numa mentira. Para viver só para mim, eu tenho de fazer todas as coisas curvar-se à minha vontade, como se eu fosse um Deus. Mas isto é impossível. Existirá indício mais convincente da minha limitação do que a insuficiência da minha vontade? Não posso, com efeito, fazer o universo obedecer-me. Não posso fazer que os outros se conformem aos meus caprichos e fantasias. Não posso sequer fazer que o meu corpo me obedeça. Quando lhe dou prazer, ele me decepciona a expectativa e faz-me sofrer. Quando me concedo a mim mesmo o que entendo ser a liberdade, iludo-me e acabo por ver que sou prisioneiro da minha própria cegueira, egoísmo e insuficiência. Verdade é que minha vontade livre é uma grande coisa, mas esta liberdade não é para mim absoluta independência. Se a essência da liberdade fosse meramente o ato de eleger, então o simples fato de fazer escolhas aperfeiçoaria a nossa liberdade. Mas há aqui duas dificuldades. Primeiro de tudo, as nossas escolhas devem ser realmente livres, o que significa que elas devem aperfeiçoar-nos e aperfeiçoar as nossas relações com os outros seres livres. Cumpre-nos fazer as escolhas que nos permitam realizar plenamente as possibilidades mais profundas do nosso verdadeiro eu. Daí é que vem a segunda dificuldade. Nós presumimos com demasiada facilidade
que somos o nosso eu real e que as nossas escolhas são com efeito as que pretendemos fazer, quando de fato é por impulsos psicológicos emanados de ideias exageradas sobre a nossa própria importância que os nossos atos de livre escolha, embora moralmente inimputáveis, sem dúvida, são largamente ditados. As nossas preferências são muito a miúde ditadas pelo lado falso do nosso eu. Em consequência, não encontro em mim o poder de ser feliz por simplesmente fazer o que me aprazo. Bem ao contrário. Se eu não faço senão o que agrada à minha fantasia, serei para sempre infeliz. Isto nunca se daria se a minha vontade não fosse criada para usar a sua liberdade em amar os outros. O meu livre-arbítrio, ao coordenar livremente a sua ação com a vontade dos outros, consolida e aperfeiçoa a sua própria autonomia. Algo há na própria natureza da minha liberdade que me inclina a amar, a fazer o bem, a dedicar-me a outrem. Tenho um instinto que me diz que sou menos livre quando estou vivendo para mim só. A razão é que eu não posso ser de todo independente. Desde que não me basto a mim mesmo, dependo de algum outro para minha plenitude. A minha liberdade não é plena quando deixada a si mesma. Ela só se torna tal quando posta em justa relação com a liberdade de outro. Ao mesmo tempo, o meu instinto de independência não é de modo algum mau. Não é a sujeição a um tirano que aperfeiçoa a minha liberdade. A sujeição não é um fim em si. É justo que a minha natureza se rebele contra a sujeição. Por que é que a minha vontade foi criada livre, se eu não tiver jamais de usar a liberdade? Se é submissa a outra vontade que a minha vontade afirma a sua liberdade, não quero dizer que encontrará esta perfeição servindo a uma outra vontade qualquer. De fato, só há uma vontade em cujo serviço eu posso encontrar perfeição e liberdade. Dar cegamente a minha liberdade a um ente igual ou inferior a mim mesmo é degradar-me e desperdiçá-la. Eu só posso ficar inteiramente livre servindo à vontade de Deus. Se na prática obedeço e sirvo a outros homens, não é só por sua causa que o faço, mas porque a sua vontade é o sacramento da vontade de Deus. Obediência ao homem é coisa sem sentido, senão enquanto é primeiramente obediência a Deus. Daí decorrem muitas consequências. Onde não há fé em Deus, também não pode haver ordem real. Onde, portanto, não há fé, a obediência é sem sentido algum. Só por uma questão de conveniência, ela pode ser imposta a outros. Se não há Deus, o único governo lógico é a tirania. E o fato corrente é que o Estado, onde se rejeita a ideia de Deus, tende à tirania ou à plena desordem. Em ambos os casos, o fim é a desordem, pois a tirania é também uma desordem. Se eu não acreditasse em Deus, penso que me sentiria em consciência obrigado a tornar-me anarquista. Se, contudo, eu não acreditasse em Deus, seria de admirar que eu tivesse a consolação de sentir-me em consciência obrigado a fazer qualquer coisa. A consciência é a alma da liberdade, os seus olhos, a sua energia, a sua vida. Sem consciência, a liberdade não sabe jamais o que fazer de si mesma. E um ente racional que não sabe o que fazer consigo
acha insuportável o tédio da vida. Ele está literalmente a morrer de fastio. Assim como o amor não encontra sua plenitude simplesmente em amar às cegas, também a liberdade definha quando se reduz a agir às soltas, sem qualquer finalidade. Um ato sem intenção priva-se de alguma coisa de perfeição da liberdade, porque liberdade é mais do que uma questão de preferência indeterminada, a aventura. Não basta para afirmar a minha liberdade escolher qualquer coisa. Preciso usar e desenvolver a minha liberdade através da escolha de qualquer coisa de bom. Não posso exercer boas escolhas a menos que desenvolva uma consciência bem madura e prudente, em condições de oferecer-me uma percepção acurada dos meus motivos, minhas intenções e meus atos morais. A palavra que aqui se deve pôr em relevo é madura. Uma criança, como não tem ainda consciência, é guiada em suas decisões pela atitude de algum outro. A consciência imatura é aquela que baseia os seus juízos parcialmente, ou mesmo por inteiro, sobre as disposições dos outros a respeito das suas decisões. O bem é o que é admirado ou aceito pelas pessoas com quem vive. O mal é o que as irrita ou contraria. Mesmo quando a consciência imatura não é inteiramente dominada por outros, ela só age como representante de uma outra consciência. A consciência infantil não é senhora de si mesma. Não passa de delegada da consciência de outra pessoa, ou de um grupo, um partido, uma classe social, uma nação ou uma raça. Ela, portanto, não toma por si mesma verdadeiras decisões morais, mas limita-se a repetir como papagaio as decisões de outros. Ela não faz juízos próprios, mas simplesmente se conforma com a linha do partido. Realmente, ela não tem motivos ou intenções pessoais. Ou se os tem, acaba por arruiná-los de tanto os torcer e racionalizar para ajustá-los às intenções alheias. Isso não é liberdade moral. Isso torna impossível o verdadeiro amor. Porque, se tenho de amar em verdade e livremente, devo ser capaz de dar alguma coisa indubitavelmente minha e pessoal a um outro. E se meu coração não me pertence primeiro a mim mesmo, como posso eu dá-lo a outro? Ele não é meu. Como hei de dá-lo? A vontade livre não nos é dada como um simples fogo de artifício a ser solto aos ares. Certos homens parecem crer que são mais livres os seus atos quanto mais gratuitos, como se uma finalidade racional nos impusesse alguma limitação. É o mesmo que dizer que alguém é mais rico se jogar fora o dinheiro do que se o gasta. Sendo o dinheiro o que é, não vou negar que possa alguém merecer encômios se acende com ele o seu cigarro. Isto significaria que tem um profundo, um puro senso do valor ontológico da moeda. Entretanto, se isso é tudo o que ele pode pensar em fazer do dinheiro, não gozará muito tempo os benefícios que este ainda pode oferecer. Certamente um rico pode, melhor do que um pobre, dar-se ao luxo de jogar dinheiro pela janela. Mas não é o gasto ou o desperdício do dinheiro que faz rico um homem. Ele é rico pelo que tem, e é pelo que pode fazer com a riqueza que lhe aprecia o valor. Quanto à liberdade, conforme a mesma analogia, ela não é maior por ser desperdiçada ou usada, mas é como um talento dado para o frutificarmos até a volta de Cristo. Nesta negociação, nós só nos desfazemos do que é nosso para recobrarmos com juros. Não o destruímos nem jogamos fora, dedicamo-lo a algum fim,
E essa aplicação nos torna mais livres do que éramos antes. Por mais livres, também mais felizes. Não somente teremos mais do que tínhamos, mas seremos mais do que éramos. É no aprofundamento da nossa união com a vontade de Deus que nos vem este haver e este ser. Na obediência às exigências da realidade objetiva, a nossa vontade é robustecida. Ilumina-se-nos a consciência e abre os olhos a um horizonte mais vasto. Por termos crescido na caridade, oferecem-se possibilidades muito mais nobres ao exercício da nossa liberdade. E mais ricos da divina graça, podemos alcançar fins que antes estavam além de nossas forças. Todos esses frutos são para ser colhidos pela nossa liberdade, quando fazemos a vontade de Deus. É por isso que nos julgamos felizes quando conhecemos a sua vontade e a cumprimos, e consideramos que a maior infelicidade é não ter senso algum das suas intenções ou desígnios, tanto para nós como para o resto do mundo. Andei a larga, diz o salmista, porque procurei os teus mandamentos. Salmos, capítulo 18, versículo 45. Deliciei-me no caminho dos teus preceitos, como se aí possuísse todas as riquezas. Se a tua lei não tivesse sido a minha meditação, eu teria perecido na minha miséria. Salmos, capítulo 118, versículos 14 e 92. Somos felizes, ó Israel, porque as coisas que são agradáveis a Deus nos foram dadas a conhecer. Baruque, capítulo 4, versículo 4. Os nossos atos livres não devem limitar-se a uma intenção qualquer. É preciso que tenhamos uma intenção reta. E é a nossa consciência que nos ensina a escolher. Consciência é a luz na qual interpretamos a vontade de Deus na nossa vida. Dupla é esta luz. Primeiro existe a consciência psicológica, que melhor diríamos consciência reflexa. Ela nos refere às ações que praticamos. Ela conhece-as e por elas se conhece a si mesma. Em segundo lugar, a consciência moral, que não se reduz a dizer-nos que agimos, nem como agimos, mas quão bem agimos. Ela julga o valor dos nossos atos. A consciência psicológica e a consciência moral são ambas faculdades da inteligência. São duas espécies de percepção que nos ensinam o que realmente somos. O homem distingue-se do resto da criação pela sua inteligência e pela sua liberdade. É crescendo em sabedoria e conquistando um domínio mais prudente e afetivo de sua própria atividade moral que o homem amadurece em sua humanidade. Caráter e madureza são, pois, medidos pela clareza e discrição da nossa consciência moral. A consciência é um resumo do homem todo, embora seja o homem muito mais que uma consciência animada. A consciência é o indício de valores escondidos, de atos e tendências imperceptíveis, muito mais importante do que ela. É o espelho das profundezas de um homem. A realidade de uma pessoa é uma coisa profunda, sepultada não apenas nos invisíveis recessos do mistério metafísico do homem, mas no mistério de Deus mesmo. A consciência é a face da alma. A sua variedade de expressão tem maior exatidão para mostrar a ação moral da alma do que o jogo fisionômico do homem para indicar as emoções que lhe vão dentro. Mesmo o rosto visível do homem
não passa de um reflexo da sua consciência. Na verdade, é só um pouco do que lhe está na alma que habitualmente reponta na face de alguém, mas o pouco que aí se mostra é bastante para exprimir com eloquência a sua íntima consciência. Uma das mais importantes funções da vida de oração é aprofundar, confirmar e desenvolver a consciência moral. O aumento da nossa consciência psicológica, embora secundário, não é também sem importância. A consciência psicológica tem o seu lugar na nossa oração, mas não é a oração o lugar apropriado ao seu desenvolvimento. Quando olhamos interiormente, examinamos a nossa consciência psicológica. Esta visão termina em nós mesmos. Percebemos os nossos sentimentos, a nossa atividade interna, os nossos pensamentos, juízos e desejos. Não é sadio estar por demais continuamente atento a todas essas coisas. A constante introspecção dá a movimentos que deviam ficar instintivos e despercebidos uma atenção em extremo ansiosa. Quando prestamos demasiada atenção ao que vai em nós mesmos, torna-se restrita e estouvada a nossa atividade. São tantos os obstáculos que nos levantamos que ficamos logo paralisados e incapazes de agir como normais seres humanos. É melhor, portanto, deixar em paz a consciência psicológica ao orarmos. Quanto menos mexermos com ela, tanto melhor. A razão pela qual muitas pessoas religiosas acreditam não poder meditar é pensar que meditação consiste em experimentar emoções, pensamentos ou afetos religiosos dos quais teríamos uma aguda consciência subjetiva. Logo que se põem a meditar, começam a olhar para a consciência psicológica a descobrir se estão experimentando alguma coisa que valha a pena. Pouco ou nada descobrem. Esforçam-se por produzir alguma experiência interior, ou se não, entregam-se ao desgosto. A consciência psicológica é-nos mais útil quando a deixamos agir instintivamente e sem excesso de reflexão deliberada. Deveríamos ser capazes de ver através dessa forma de consciência, sem, porém, a enxergar. Quando ela age com justeza, é muito valiosa para a oração, pois empresta caráter e qualidade à ação da consciência moral, que é de fato central na oração. Às vezes, a consciência psicológica paralisa-se depressa sob a tensão de uma vã introspecção. Mas há uma outra atividade espiritual que desenvolve e liberta os seus ocultos poderes de ação: a percepção da beleza. Não que devemos esperar da nossa consciência, em face da beleza, reações esotéricas. Deveríamos ser bem sensíveis à realidade para ver a beleza que nos cerca de todos os lados. A beleza é simplesmente a essência percebida de modo tal que reveste um esplendor particular. Tudo que existe é belo à medida que é real, muito embora as associações que as coisas possam ter adquirido para os homens as impeçam de ser sempre belas para nós. Serpentes são belas, mas não para nós. Um dos mais importantes e também mais descuidados elementos da vida interior, no seu início, é a faculdade de responder à realidade, de ver o valor e a beleza das coisas ordinárias, para tornar-se sensível ao esplendor que nos cerca nas criaturas de Deus. Não vemos essas coisas porque nos afastamos delas. De algum modo, precisamos desta distância. Na vida moderna, os nossos sentidos são tão constantemente bombardeados por estímulos vindos de toda parte que, se não desenvolvermos uma espécie de insensibilidade protetora, ficamos loucos de tentar corresponder ao mesmo tempo a todas as solicitações. O primeiro passo na vida interior hoje em dia
não é, como imaginam alguns, aprender a não ver, a não provar, não ouvir, nem sentir as coisas. Muito ao contrário, o que devemos fazer é começar por desaprender os nossos modos errados de ver, errados de provar, de sentir, para adquirir uns tantos modos corretos. Pois ascetismo não é só questão de renunciar à televisão, aos cigarros e à genebra. Antes de começar a ser ascetas, temos primeiro de considerar a vida como algo mais do que um fascinante espelho de televisão. E devemos ser capazes de saborear alguma coisa além do tabaco e do álcool. Devemos talvez mesmo ser capazes de provar até essas delícias para aprender a achá-las boas. Mas como pode a nossa consciência dizer-nos se estamos ou não renunciando às coisas, se ela primeiro não nos diz que sabemos como usá-las direito? Pois a renúncia não é um fim em si. Ela ajuda-nos a usar melhor das coisas. Ajuda-nos a transferi-las. Se a realidade das coisas nos revolta, se nos limitamos a voltar-lhes as costas com desgosto, a quem a sacrificaremos? Como haveremos de consagrá-la? Como faremos dela um dom a Deus e aos homens? Numa experiência estética, na criação ou na contemplação de uma obra de arte, a consciência psicológica é capaz de atingir algumas das mais altas e perfeitas realizações. A arte nos dá o poder de achar-nos e de perder-nos ao mesmo tempo. A mente que reage aos valores intelectuais e espirituais ocultos num poema, numa pintura ou numa peça musical descobre uma vitalidade que a levanta acima de si mesma, que a tira fora de si e a faz presente a si mesma em um nível de ser que ela não sabia capaz jamais de atingir, que ela não se sabia capaz jamais de atingir. A alma que se ocupa de si, espiando-se apartada numa estúpida análise reflexa, chega a um estado de consciência que é um tormento e uma desfiguração da nossa personalidade integral. Mas o espírito que, na intensidade e pureza da sua reação diante de uma obra artística, descobre a si mesmo em um nível superior, atinge esse estado de consciência subjetiva de um modo fecundo e sublime. Ela descobre em si capacidades totalmente novas de pensamento, visão e ação moral. Sem nenhuma análise reflexa, ela descobriu-se a si mesma ao descobrir a própria capacidade para responder a um valor que a suspende acima do seu nível normal. A sua própria reação a torna melhor e diferente. Ela é cônscia de uma nova vida e de novos poderes, e não é de estranhar que se aplique a proceder a posteriori ao seu desenvolvimento. É importante na vida de oração ser capaz de corresponder a esses relâmpagos de intuição estética. A arte e a oração não foram jamais concebidas pela Igreja como inimigas. E onde a Igreja foi austera, foi somente porque ela teve em vista insistir na diferença essencial entre arte e divertimento. A austeridade, a gravidade, a sobriedade e a força do canto gregoriano, da arquitetura cisterciense do século XII, da escrita carolíngia em minúsculas, tem muito a dizer sobre a vida de oração e tiveram no passado uma grande influência na formação da oração e da consciência religiosa de muitos santos. E sempre o conseguiram à medida que livraram as almas de concentrar-se em si mesmas e de especular apenas sobre valores técnicos nas artes e na ascética.
Qualquer um pode ser ao mesmo tempo especialista de canto e homem de oração. Mas, em geral, não coincidem os momentos de oração e de crítica musical. Se a Igreja deu ênfase ao papel da arte na sua oração pública, é que reconheceu necessária ao conjunto da vida e do culto cristão uma forte e autêntica formação estética. O que se espera da liturgia do canto e da arte sacra é que formem e espiritualizem a consciência humana, conferindo-lhe um caráter e uma madureza sem a qual a sua oração não pode normalmente ser muito profunda, nem muito ampla, nem muito pura. Só há uma razão para que isso seja completa verdade. A arte não é um fim em si. Ela introduz a alma numa ordem espiritual mais alta que ela exprime e, em certo sentido, também explica. A música, a arte, a poesia afinam a alma com Deus, porque induzem uma espécie de contato com o Criador e Senhor do Universo. O gênio do artista atinge, pela simpatia criadora, a uma connaturalidade com a lei viva que rege o universo. Esta lei não é mais que a secreta gravitação de todas as coisas para Deus, como para o seu centro. Como toda a arte autêntica descobre nos abismos da sua natureza a ação desta lei, ela nos torna sensíveis ao tremendo mistério do ser, em que nós, com tudo o mais que vive e existe, saímos das profundezas de Deus e a Ele de novo voltamos. Uma arte que não desempenhe este papel não é digna desse nome. Antes de passar da consciência psicológica à consciência moral, consideremos o subconsciente. Grande número de pessoas religiosas ignora de todo o subconsciente, ou supõem alegremente que ele não tem papel algum na sua vida, ou pensam que não passa de uma velha água furtada que não vale a pena visitar, atulhada dos trastes com que são feitos os nossos sonhos. Seria um erro grave transformar a vida interior em experiência psicológica e fazer da nossa oração um objeto de psicanálise. Se a nossa oração é forte e verdadeira, não precisa de análise alguma. É bom notar o se, pois se não é uma verdadeira oração, pode muito bem tirar proveito da análise. A frequência desconcertante da falsa mística, o estrangulamento de certas almas religiosas pelo falso ascetismo, a frequente substituição do verdadeiro sentimento religioso pelo sentimentalismo, tudo isso parece autorizar uma discreta investigação no substrato subconsciente daquilo que passa por religião. De qualquer maneira, isto não é absolutamente a matéria deste livro. Apenas uns poucos dados precisam ser aqui esclarecidos. O subconsciente desempenha na vida interior um papel muito importante, ainda que permaneça por detrás da cena. Assim como uma boa peça depende da cena, da luz e tudo mais, assim também a nossa vida interior depende muito do seu caráter à montagem, à iluminação, ao fundo e à atmosfera que, sem nenhuma ação deliberada da nossa parte, o subconsciente se encarrega de fornecer. De fato, acontece às vezes que o tom geral e a atmosfera da vida de oração de uma pessoa, certa ênfase, por exemplo, dada à solidão ou ao sacrifício, ou ao ascetismo ou à irradiação apostólica, são produtos da vida subconsciente, pois o subconsciente é um armazém de imagens e símbolos. Posso quase dizer de experiências que nos fornecem mais da metade do material de que consta aquilo que realmente experimentamos como vida. Sem o saber, olhamos a realidade através das lentes coloridas pela memória subconsciente de anteriores experiências. É, pois, importante que o nosso subconsciente nos habilite a viver a vida do nosso eu verdadeiro. De fato,
Sucede a miúde que a identidade genuína do homem está literalmente sepultada no subconsciente e não tem jamais ocasião de exprimir-se, exceto em algum protesto simbólico contra a tirania de uma consciência imatura que insiste em ficar infantil. Não pretendo dizer que deveríamos tentar, sem prática nem experiência, a exploração dos nossos abismos subconscientes, mas devemos ao menos admitir que eles existem e são importantes. Como devemos possuir a humildade para admitir que não sabemos tudo de nós mesmos, nem somos capazes de dirigir a nossa vida. Precisamos deixar de tomar com tão infinita seriedade os nossos planos e decisões conscientes. Pode bem ser que não sejamos os mártires, nem os místicos, nem os apóstolos, nem os chefes ou os amigos de Deus que imaginamos ser. O nosso subconsciente pode estar tentando dizer-nos isso de muitos modos. E nós nos adestramos com o maior farisaísmo a prestar-lhe ouvidos moucos. A consciência psicológica é secundária na vida espiritual, embora ela possa ocasionalmente atingir um reflexo das realidades essenciais. A consciência psicológica não pode ficar muito tempo em união com um reino que está além da nossa experiência subjetiva. Mas a consciência moral pode. A consciência moral transfere as leis gerais de ser para o plano da lei moral, que é menos genérica e, o que é mais importante, ela não só interpreta a lei moral para ajustar-lhe as circunstâncias da nossa vida, mas também a apreende concretamente, em cada momento, como algo mais do que uma abstrata norma de comportamento. Mostrando-nos o caminho da obediência às inspirações da graça atual, a consciência moral abarca e possui em cada instante a lei viva que é a vontade e o amor de Deus por nós. A distinção entre a formulação abstrata e geral da lei moral e a manifestação viva, concreta e pessoal da vontade de Deus em nossas vidas é uma das verdades mais fundamentais do cristianismo, pois é a distinção entre a letra que mata e o espírito que vivifica. Jesus, que não veio para abolir a lei, mas para que mesmo um jota e um til da lei sejam cumpridos, também ensinou que, para isto, teriam seus doutores de ser confundidos. A justiça dos escribas, que conheciam perfeitamente a letra da lei, não era suficiente para entrar no reino dos céus. Era necessário que a lei fosse cumprida em espírito e verdade. Era necessário que os homens fossem perfeitos na lei, não pela observância exterior dos preceitos, mas pela transformação interior de todo o seu ser em filhos de Deus. Assim, eles seriam filhos do Pai Celeste, perfeitos como Ele é perfeito. Cessariam de tornar irrita a lei à força de tradições humanas de ritualistas e legistas, incapazes de compreender Jesus quando ensinava que o homem deve nascer do Espírito Santo para poder entrar no reino de Deus. Em Cristo nós morremos à letra da lei. E assim a nossa consciência não pode mais ver as coisas à frouxa luz do formalismo e da observância exterior. Os nossos corações rejeitam a casca seca da abstração literal e têm fome do pão vivo e das águas eternas do Espírito, que jorram para a vida imortal. Assim, meus irmãos, vós também, vós morrestes à lei pelo corpo de Cristo,
Mas agora nós fomos libertados da lei, estando mortos à lei, sob cuja autoridade estaremos presos, de modo que possamos servir a Deus em espírito novo, e não segundo uma letra obsoleta. Romanos capítulo 7, versículo 4 a 6. A lei da vida, no Novo Testamento da graça de Cristo, não é um documento meramente escrito. Ela é a realização pela caridade dos desígnios de Deus nas consciências daqueles que correspondem aos impulsos da sua graça. A nova lei não é somente um código exterior de comportamento, mas uma vida interior, a vida mesma de Jesus, vivendo por seu Espírito naqueles que se lhe mantêm unidos pela caridade. A nova lei exprime-se não só nas exigências que os preceitos divinos e eclesiásticos nos fazem, mas, sobretudo, nas exigências do próprio Espírito Santo, que, vivo e ativo no fundo das almas, nos surge constantemente a entregar a vontade à atração da caridade e nos arrasta, através do sacrifício, à realização da vontade divina em nossa vida. São Paulo sabia que os seus escritos, apesar de inspirados, não eram nada comparados com a inscrição de Cristo no coração daqueles que o serviam. Sois uma carta de Cristo, dizia ele aos coríntios, escrita por nosso ministério, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, o qual nos fez ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 3 a 6. A função geral da vida de oração é, pois, iluminar e confirmar a nossa consciência, de modo que ela não só conheça e perceba os preceitos aparentes e escritos da lei divina e da lei moral, mas, sobretudo, chegue a viver a lei divina na sua realidade concreta, pela perfeita e contínua união com a vontade de Deus. A consciência que é unida ao Espírito Santo pela fé, esperança e generosa caridade torna-se um espelho da própria lei íntima de Deus, que é a sua caridade. Ela se torna inteiramente livre. Converte-se em sua própria lei, pois fica de todo sujeita à vontade de Deus e ao seu Espírito. Na perfeição da sua obediência, ela experimenta e vê que o Senhor é bom. E conhece o sentido da declaração de São Paulo de que a lei não é feita para o justo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Não somos nós que nos temos de criar uma consciência. Nascemos com uma, e a despeito do quanto possamos ignorá-la, não conseguimos silenciar a sua constante exigência de fazermos o bem e fugirmos ao mal. Não importa igualmente o quanto podemos negar a nossa liberdade e responsabilidade moral. A nossa alma reclama uma moralidade e uma liberdade espiritual, sem a qual ela reconhece que não pode ser feliz. O primeiro dever de cada homem é procurar o esclarecimento e a disciplina, sem a qual a sua consciência não pode resolver os problemas da vida. E um dos primeiros deveres da sociedade para com os homens que a compõem é habilitá-los a receber a formação espiritual de que precisam para viver segundo as luzes de uma consciência prudente e madura. Eu disse espiritual e não meramente religiosa, porque formação religiosa é às vezes equivalente a formalismo exterior e por isso nem é realmente religiosa, nem é uma formação da alma.
Como o homem é, assim ele reza. É pelo modo de falarmos a Deus que nós nos fazemos aquilo que somos. O homem que não ora jamais é alguém que tentou fugir de si mesmo, porque fugiu de Deus. Mas, embora seja ele tão irreal, é mais irreal do que o homem que ora a Deus com o coração falso e mentiroso. O pecador que tem medo de orar a Deus e tenta negá-lo em seu coração está talvez mais perto de confessar a Deus do que o pecador que se planta diante dele, orgulhoso do seu pecado por pensar que é uma virtude. O primeiro é mais honesto do que pensa, porque reconhece a verdade do próprio estado, confessa que Deus e ele não estão em boa paz. O segundo não só é um mentiroso ele mesmo, mas tenta fazer a Deus também mentiroso, visitando-o para que lhe aprove a mentira, para que lhe aprove a mentira. Assim era o fariseu da parábola, o santo homem que praticava muitas virtudes, mas que mentia diante de Deus porque pensava que a sua piedade o fazia melhor que os outros. Desprezava os pecadores e adorava um falso Deus que também os desprezava. A oração é inspirada por Deus nas profundezas do nosso nada. Ela é um movimento de confiança, gratidão, adoração ou pesar que nos coloca diante de Deus, vendo tanto a Ele como a nós mesmos à luz de sua verdade infinita, e nos move a pedir-lhe a misericórdia, a força espiritual, o auxílio material de que todos precisamos. O homem cuja oração é tão pura que ele nunca tem nada para pedir a Deus, desconhece quem é Deus e ainda ignora quem é ele mesmo, pois não conhece a sua própria carência de Deus. Toda oração verdadeira confessa de algum modo a nossa absoluta dependência do Senhor da vida e da morte. É, portanto, um contato vital e profundo com aquele que conhecemos não apenas como Senhor, mas também como Pai. É quando oramos de verdade que realmente nós somos. O nosso ser é pela oração que constitui uma das suas mais perfeitas atividades, elevado à alta perfeição. Quando cessamos de orar, tendemos a retroceder ao nada. Continuamos, sem dúvida, a existir, mas desde que a principal razão para a existência é o conhecimento e o amor de Deus, nós dormimos ou morremos quando se desfaz o nosso contato consciente com Ele. Sem dúvida, não podemos ter constantemente, ou mesmo com frequência, uma clara consciência de Deus. A vigilância só exige uma atenção habitual em face daquele que, mesmo sem atrair formalmente a nossa atenção, salvo em momentos de mais aguda percepção, está a envolver de uma atmosfera espiritual todas as nossas ações. Mas, se Deus nos abandona tão completamente que não estamos dispostos a pensar nele com amor, é que já estamos espiritualmente mortos. A maior parte da gente é adormecida ou morta. Os espíritos religiosos são, na maioria, adormecidos. Os irreligiosos são mortos. Os adormecidos dividem-se em duas classes, como as virgens da parábola à espera do esposo que virá. As prudentes têm óleo nas lâmpadas. Isto quer dizer que são desprendidas de si e dos cuidados do mundo e cheias de caridade. Esperam de fato pelo esposo e nada mais desejam senão a sua vinda, embora possa acontecer que caiam no sono enquanto o esperam aparecer. Mas as outras não somente dormem,
estão cheias de outros sonhos e desejos. As suas lâmpadas são vazias porque elas se consumiram na prudência da carne e na sua vaidade pessoal. Quando ele chegar, será tarde demais para comprarem óleo. Só acendem as suas lâmpadas depois que ele chegou. Assim dormem de novo com lâmpadas inúteis e, quando acordam, é para espevitá-las uma vez mais, com curiosidade pelas coisas do mundo agonizante. Há na oração muitos níveis de atenção. Primeiro que tudo, existe a atenção puramente exterior. É quando dizemos orações com os lábios, mas os corações não seguem o que dizemos, embora pensemos que gostaríamos de dizer o que estamos dizendo. Se não cultivamos algo de superior a isto, raramente rezaremos de fato. Se nos contentarmos em rezar sem prestar atenção à nossa oração ou a Deus, mostramos não ter muita ideia de quem é Deus, nem de apreciar devidamente a graça e o privilégio de poder falar-lhe em oração, pois oração é um dom de Deus, um dom que não é absolutamente dado a todos os homens. Talvez dado a poucos, porque poucos o desejam, e daqueles que o receberam, tão poucos o tiveram com gratidão. Em outras ocasiões pensamos em Deus ao orar, mas os nossos pensamentos não têm nada a ver com a oração. São pensamentos sobre Deus, mas nenhum contato estabelecem com Ele. Assim, enquanto oramos, estamos especulando sobre Deus e a vida espiritual, ou redigimos sermões, ou pomos em forma argumentos teológicos. Tais pensamentos são justos no seu conveniente lugar, mas, se tomamos a sério a oração, não os chamaremos de oração, pois eles estão longe de satisfazer a uma alma cujo desejo é encontrar a Deus na sua oração. Eles, muito ao contrário, deixam-na num sentimento de vazio e insatisfação. Quando, por outro lado, alguém é realmente um homem de oração, os pensamentos especulativos, que ao mesmo tempo do estudo ou do trabalho intelectual concebe, podem, não raro, levá-lo à oração e fazer que ela tome o lugar, à condição somente de que para este homem a oração valha mais do que a especulação. Além disto, somos na oração distraídos por nossas dificuldades práticas, pelos problemas do nosso estado de vida, pelos deveres que temos de arrostar. Não é possível evitar sempre todas estas distrações, mas, se sabemos o que significa a oração e conhecemos quem é Deus, seremos capazes de converter até esses pensamentos em motivos de oração. Mas uma oração como esta não nos satisfará. É realmente bom transformar distrações em matéria de pedidos, mas ainda é melhor não nos distrairmos, ou pelo menos não nos deixarmos levar longe de Deus pelas nossas distrações. Depois, existe a oração que é muito comum. Palavras ou pensamentos servem à sua finalidade e levam para Deus as nossas mentes e corações, enquanto recebemos na nossa oração luzes para aplicar tais pensamentos a nossos próprios problemas e dificuldades, assim como aos dos nossos amigos ou da igreja. Mas às vezes esta oração, sem dúvida poderosa, deixa-nos insatisfeitos os corações, porque ela demonstra maior interesse nos nossos problemas, nos nossos amigos e em nós mesmos do que em Deus. Se, porém, formos humildes, seremos gratos por este pouco de luz na nossa oração e não nos queixaremos em demasia, pois já é uma grande coisa receber mesmo uma luzinha escassa de um Deus tão grande. Há um tipo melhor de oração, favor maior de Deus,
no qual passamos a Deus através da nossa oração e o amamos. Saboreamos a bondade de sua misericórdia infinita. Sabemos que somos de fato seus filhos, conhecendo, embora a nossa indignidade de sermos chamados de filhos. Conhecemos a sua infinita misericórdia em Jesus. Conhecemos também o que significa este fato de termos realmente, nós pecadores, um Salvador. E aprendemos o que é conhecer o Pai neste Salvador, que é o seu Filho Jesus. Entramos assim em um grande mistério que não pode ser explicado, mas somente vivido. Mas nessa espécie de oração, nós ainda ficamos conscientes de nós mesmos. Podemos refletir e saber que somos os sujeitos desta grande experiência de amor e objetos do amor de Deus. No princípio, este estado reflexo em nossa oração não nos chega a perturbar, mas ao passo que amadurecemos na vida espiritual, ele começa a ser uma fonte de desassossego e descontentamento. Ficamos envergonhados de estar tão ocupados conosco ao orar. Gostaríamos de não atravancar o caminho. Gostaríamos de ver o nosso amor de Deus não mais roubado e obscurecido por qualquer espécie de retorno sobre nós mesmos. Gostaríamos de não mais ser atentos ao gozo que nos dá o amor de Deus, de medo que o nosso regozijo acabe em egoísmo e complacência pessoal. E, embora gratos pela consolação e pela luz que o amor de Deus nos comunica, gostaríamos de poder desaparecer para dar lugar somente à contemplação de Jesus. Estes dois momentos de oração assemelham-se às duas fases da visão que os apóstolos tiveram de Cristo transfigurado no Monte Tabor. De início, Pedro, Tiago e João alegraram-se com a visão de Jesus, Moisés e Elias. Pensaram que seria bom construir 3 tendas e ficar ali na montanha para sempre. Mas eis que foram ofuscados por uma nuvem, e dela saiu uma voz que os encheu de medo. E quando recobraram a vista, só viram Jesus. Há ainda um outro plano em nossa oração, e é quando a consolação cede lugar ao medo. É um sítio de sombra, de angústia e de mudança, pois que aqui se opera uma grande mudança no nosso espírito. Todo o nosso amor por Deus se nos revela agora cheio de imperfeição, como de fato foi. Começamos a duvidar de tê-lo amado um dia. Com vergonha e com mágoa, descobrimos que o nosso amor foi cheio de complacência e que, a despeito da modéstia que possamos ter, transbordamos de presunção. Somos demais seguros de nós mesmos, sem medo do risco da ilusão, sem o pudor de ver-nos reconhecidos pelos outros como homem de oração. Agora contemplamos as coisas a uma luz diferente, pois estamos dentro da nuvem, e a voz do Pai enche-nos o coração de desassossego e de medo, dizendo-nos que devemos deixar de olhar para nós mesmos. E, contudo, para nosso terror, Jesus não nos aparece, e tudo o que vemos não é senão a nós mesmos. Então o que descobrimos nas nossas almas horroriza-nos. Em lugar de nos chamarmos complacentemente de pecadores, acreditando secretamente ser uns justos, começamos a sentir que os pecados da vida passada foram realmente pecados, e pecados realmente nossos, e pecados que não nos pesaram. E não é só. Descobrimos que desde o tempo em que éramos grandes pecadores, sempre pecamos sem bem nos darmos conta disto, estando por demais seguros de ser amigos de Deus. E vemos que tomamos as suas graças levianamente, ou as canalizamos para nós mesmos, a ponto de voltá-las em proveito do nosso egoísmo e de usá-las ao serviço da nossa vaidade, chegando a explorar esses dons com o intuito de sobrepor-nos aos outros homens. E assim,
descobrimos ter, de muitos modos, convertido em egoísmo o que era amor de Deus, e desfrutando os seus dons sem sequer agradecermos ou sem usá-los para a sua glória. Aqui nós começamos a ver que é justo e equitativo que sejamos desamparados por Deus e deixados de mão em face de muitas e grandes tentações. Não há de que queixar-nos destas tentações, forçados que somos a reconhecer que elas não passam de uma expressão das forças habitualmente ocultas atrás da fachada das nossas pretensas virtudes. Coisas obscuras emergem das profundezas das nossas almas, e o nosso dever é de as considerar e reconhecer como nossas, para em seguida repudiá-las, sob pena de levar o seu fardo para todo o sempre. Mas elas voltam, e nós não podemos escapar-lhes. Molestam-nos em nossa oração, e, enquanto as enfrentamos sem poder livrar-nos dela, compreendemos mais claramente do que nunca a nossa grande carência de Deus e a dívida tremenda que temos para com a sua glória, e tentamos rezar, e parece que não o podemos fazer. É então que começa uma revalorização espiritual de tudo o que há em nós. E começamos a perguntar-nos o que é e o que não é real em nosso imaginário. É neste momento que realmente aprendemos a rezar a sério, pois então não mais estamos assaz presunçosos para esperar grandes luzes e consolações em nossa oração. Ficamos satisfeitos com a crosta mais seca do pão sobrenatural, contentes de ganhar, no fim das contas, qualquer coisa que seja, surpresos mesmo de ver Deus prestar-nos a mínima atenção. E se não podemos rezar, o que é uma fonte de interesse, ficamos, no entanto, mais sabedores do que nunca de quão grande é o nosso desejo de orar. Se pudéssemos, no fim das contas, ser consolados, esta haveria de ser a nossa única consolação. O homem que pode enfrentar tal aridez e desamparo por longo tempo e com grande paciência, e que nada mais pede a Deus senão fazer a sua santa vontade e jamais cair em ofensa, entra finalmente na oração pura. Aqui a alma vai a Deus sem mais advertir, seja a si mesma, seja a sua oração. Ela fala a Deus sem saber o que está dizendo, porque Deus mesmo lhe distraiu a mente das palavras e dos pensamentos. Ela o atinge sem nenhum pensamento, porque antes de poder pensar nele, já está ele presente nas profundezas do espírito, movendo-a a amá-lo, de um modo que ela não pode explicar nem compreender. O tempo deixa de representar qualquer coisa nessa oração, que se resume a instantes que são seus, instantes que podem durar 1 segundo ou 1 hora, sem nos ser possível distinguir um do outro, pois tal oração pertence menos ao tempo que à eternidade. É por si mesma que nos vem esta profunda oração interior, isto é, pelo secreto movimento do Espírito de Deus em todos os tempos e lugares, quer estejamos ou não a orar. Pode vir em pleno trabalho, no meio dos nossos afazeres cotidianos, à refeição, numa estrada deserta ou numa rua barulhenta, tanto à hora da missa ou na igreja, como quando recitamos os salmos no canto, no coro. Tal oração, contudo, atrai-nos naturalmente à solidão interior e mesmo à exterior. Não depende de condições exteriores.
mas é tal o interior recolhimento e soledade que ela produz nas nossas almas, que tendemos espontaneamente a procurar silêncio e solidão, tanto para o corpo como para a alma. E é bom para a alma guardar a solidão por uma grande parte do tempo. Mas, se ela procurar o retiro por uma questão de conforto e consolação pessoal, terá de aguentar mais escuridão, mais angústia e mais provação. A pura oração somente toma conta de nossos corações para sempre, quando não mais desejamos qualquer luz especial, nem graça ou consolação para nós mesmos. E oramos sem qualquer ideia de satisfação subjetiva. Finalmente, a oração mais pura é algo sobre que é impossível refletir antes que ela tenha cessado. E quando a graça passou, não procuramos refletir sobre ela, compreendendo que ela pertence a outra ordem de coisas e será, de alguma forma, degradada pela nossa reflexão. Uma oração como esta não ambiciona testemunhos, nem sequer o na nossa própria alma. Ela procura guardar-se inteiramente escondida em Deus. A experiência, esta fica em nosso espírito como uma ferida, como uma cicatriz que não fechará. Mas não nos pomos a refletir sobre ela. Esta chaga viva pode tornar-se fonte de conhecimento se temos de instruir a outros nas vias da oração. Mas pode, por outro lado, transformar-se em tranca ou obstáculo ao conhecimento, como um selo de silêncio oposto à alma, a fechar caminho às palavras e pensamentos, impedindo-nos de dizer dela uma palavra aos outros homens. Porque só para Deus está aberto o caminho. É como a porta de que fala Ezequiel. Ela ficará fechada, porque dentro está o Rei no seu trono.